Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Sociedade Luz, Paz e Caridade, todos que estão aqui conosco, que nos acompanham pelo Facebook. Desejo a todos uma ótima noite. E antes de iniciarmos a palestra de hoje, eu venho fazer aqui um convite para as nossas últimas rodas de conversa. A próxima semana, na segunda-feira, às 7h30, pelo Google Meet, nós vamos iniciar a penúltima roda de conversa sobre o tema perdão e auto-perdão. Então, quem quiser participar, basta se inscrever pelo link do WhatsApp que está no nosso Facebook e a partir dali eu adiciono vocês no nosso grupo da roda de conversa para receber o link. É bem rápido, é apenas 1 hora e quando vê já passou. Então, eu aconselho e convido vocês a participarem. E na outra semana é a última roda de conversa, que aí eu venho fazer de novo o pedido e o convite. Também quero convidar a todos os pais e filhos que queiram participar da evangelização. A evangelização da infância e juventude acontece às terças-feiras, das 19h45 até as 9 horas, e o atendimento à família no mesmo horário para sincronizar os horários entre as crianças e os pais. Então, ambos aprendem sobre a doutrina espírita ao mesmo tempo. Então, quem quiser participar, basta entrar em contato pelo WhatsApp ou falar na recepção conosco. Quem quiser que a água seja fluidificada, basta deixar próximo a si mesmo, que durante o passe as energias serão canalizadas e assim a água será magnetizada. Basta deixar próximo a si mesmo. Bom, vamos dar início à nossa palestra pública com uma oração. Então eu peço a todos que elevem o pensamento a nosso Pai, e mentalizem a imagem do nosso Mestre Jesus e vamos pedir ao nosso Senhor que as suas bênçãos e a sua proteção esteja conosco nesta noite, que mais uma vez possamos aprender mais sobre a doutrina espírita e agradecemos mais uma vez por toda a oportunidade que temos no dia a dia e inclusive aqui de aprender e nos melhorarmos. Esperamos assim abrir caminho na nossa evolução e seguir para um caminho melhor, de mais luz e mais paz. Também pedimos, Senhor, que nos ilumine e nos dê concentração para que possamos assim absorver todos os conhecimentos desta noite. Damos assim por iniciado a nossa palestra. Que assim seja. Hoje o tema é o egoísmo e suas armadilhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, do item 11 a 12. O palestrante dessa noite é o nosso trabalhador Luiz Carlos. Seja bem-vindo e uma ótima palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tá com... Tá iniciando. Já tá? Vamos no Facebook, tá certinho? Tá. Vamos falar hoje das armadilhas que o egoísmo nos prega, né? Mas antes queria falar um pouquinho do Evangelho, porque às vezes a gente vem aqui, fala do capítulo, mas não contextualiza, né, onde está esse capítulo e aonde, na sequência que está. É importante a gente saber disso. E é o que vamos fazer agora. Mas também tem o entendimento que o Evangelho é um roteiro, como se fôssemos fazer uma viagem
para algum local, né, uma cidade distante, e ele tem as localizações, o que a gente vai levar de bagagem, né, as paradas que a gente vai fazer. É bem interessante, né, se a gente olhar o Evangelho dessa forma. E é isso que a gente vai mostrar agora no início. Então, o verdadeiro título do Evangelho não é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho segundo o Espiritismo, com a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, que traduz bem, né, esse roteiro que nós vamos percorrer. Esse é o roteiro para chegarmos a espíritos puros. Não tem outro caminho que não seja por aqui. Então ele está dividido lá em blocos, né, que identificam, né, esse roteiro. Acho bem interessante esse bloco premissas, né? Premissas é sempre o ponto de partida para um raciocínio. Depois tem o nosso estado atual, como devemos proceder no mundo, os ideais a serem atingidos, os desafios individuais, os desafios coletivos e a trajetória individual. E é, né, um roteirinho bem interessante. Então, as premissas vão do capítulo 1 ao 4, o capítulo 5 é o nosso estado atual, o 6 é o Cristo Consolador, como devemos proceder no mundo, depois vem os ideais a atingir, que vai do 7 até o 10, depois vem os desafios individuais, que é o capítulo, eu pintei ali de amarelo, que é o capítulo 11, né, amar o próximo como a si mesmo, que vai até o capítulo 17. Os coletivos, desafios coletivos, que vai do capítulo 18 até o 24, e a trajetória individual, que vai até o capítulo 28. Então, se a gente seguir esse roteiro aqui, a gente não vai ter problema nenhum para chegar a espíritos puros. Vamos ver o capítulo que a gente vai falar, que é o 11, amar o próximo como a si mesmo. Lá tem 3 itens, que é o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, a parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César, e tem instruções dos Espíritos. Allan Kardec sempre ele coloca uma passagem bíblica lá no início de cada capítulo, depois ele faz um comentário sobre essa passagem, e posteriormente ele pede o comentário dos Espíritos. Então, nesse item que vamos falar sobre o egoísmo, ele está na instrução dos Espíritos, que é, eu grifei ali pintei de amarelo, 2 itens, que é a lei do amor e o egoísmo, né? São contraditórios, né? A lei do amor e o egoísmo são meio que se batem de frente, né? Então, vamos ver o que diz a lei do amor. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, lá tem um item. Eu não trouxe aqui, né, na íntegra o que tem esse item 8 aí, mas eu coloquei um trechinho que já dá para entender bem o que esse item 8 fala. Em sua origem, o homem só tem instintos. E é mesmo. Quando a gente vem de outros reinos, chega no hominal, o início dessa nossa passagem é, né, instintos. O que são instintos? Conservação da espécie, alimentação e reprodução. Depois ele vai falar, quando avançado e corrompido, o que é avançado e corrompido? Quando está cheio daquelas coisas que ainda, né, nos corrompe. Exemplo, né, o egoísmo, que é importante no reino animal, né? Um exemplinho bem prático do egoísmo é a leoa, a família da leoa, o leão e os leõezinhos. Quem caça? A leoa, né? Quem come primeiro? O leão. E tem uma explicação lógica para isso, né? Porque o leão é o que vai defender de qualquer ataque àquela família ali. Se sobrar alguma coisa, os outros comem, né? Isso não, olhando assim do nosso olhar, né, aqui já numa condição melhor, isso é o suprassumo do egoísmo, né? Mas não tem uma explicação lógica para aquele reino ali.
Então, em sua origem, a gente traz isso para o reino nominal, as primeiras encarnações, e não tem como fugir disso. Então, no início, instintos. Mais avançado e corrompido, o que é mais avançado? Mais conhecimento, inteligência, mas ainda não se desfez do quê? Daquela parte animal ainda, né? Tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. O que é instruído e depurado? Já adquiriu a condição, a instrução e se desfez dessas imperfeições, do orgulho, egoísmo. Então tem sentimentos. E ele vai dizer, o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, que a gente confunde isso, né? Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, transcende, né? As revelações sobre-humanas não é mais essa parte aqui do mundo material, já tem a ver com a parte espiritual. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Olha só que interessante, já não é mais eu, nem ele, somos nós que trabalhamos para construir um mundo melhor. E aí não tem mais miséria, né? Todos se ajudam, todos contribuem para o progresso e todos sabem das suas missões. E aí deixa de existir o egoísmo. Interessante, né? Esse comentário é do Lázaro em Paris no ano de 1862. Ainda nesse capítulo Amar o Próximo, olha só, a gente falar de amor, é bem fácil exercitar o amor. Tem lá nesse item 10, ali do amor, amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo e consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. O que é leal, probo e consciencioso? Olha só, não dá para esquecer essa sigla, LPC. Leal, probo e consciencioso, LPC. Quando a gente lembrar de LPC, a gente lembra que o exercício do amor no sentido profundo é LPC. O que é leal? Sincero e fiel às regras que norteiam a honra e a probidade, franco, honesto, reto, tranquilo, né? Não precisamos de lei dos homens. O que é probo? De caráter íntegro, honrado e honesto. E consciencioso, conforme os ditames da ou regido pela consciência, honesto, responsável, cuidadoso. Se nós nos portarmos assim no mundo, não temos problema, ou temos. Para alguns vai ser ingênuo isso, né? Aqueles que estão mais embrutecidos vão achar ingenuidade isso, mas não é. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. Então, se não é mais, eu não penso mais em mim, eu penso já no próximo. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família humana todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Então, está bem presente lá, né, nas premissas. Eu vim cumprir a lei, capítulo 1. Não vim destruir a lei. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E no capítulo 4, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. São premissas. A gente está aqui só passando uma chuva, porque a gente vai voltar para o plano espiritual e tem que voltar melhor. E para voltar melhor, nada mais prático de que ser LPC, leal, probo e consciencioso. A gente está exercitando na forma profunda a lei de amor. Essa mensagem é do Sanson,
ex-membro da Sociedade Espírita de Paris no ano de 1863. Agora vamos falar do egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade. É como se fosse, né, uma pandemia, né, o egoísmo, né, que a gente tem que tratar, mas como tratar? Está em tudo que é lugar, né? Tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. A gente sabe o que é egoísmo? Peguei aqui fui lá no dicionário e o que é egoísmo? Amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Orgulho, presunção. A gente é assim? A gente se vê? Ou a gente só vê o outro? Estou deixando essas perguntas aqui porque tem uma galera que vai ficar aqui depois, né? Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo que este monstro devorador de todas as inteligências, olha só, devorador das inteligências, quando a gente está exercitando o egoísmo e o orgulho na forma plena, a gente obstrui a inteligência. Esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É uma mensagem do Emmanuel em 1861, está lá no Evangelho, no capítulo 11. Ele vai dizer ainda mais, o Emmanuel, é a negação da caridade, e por conseguinte o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro e o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: quem me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É ainda o comentário do Emmanuel. Neste mesmo capítulo, ou melhor, lá no capítulo 9, cujo título é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, tem lá o item 8, que é sobre obediência e resignação. Lá nesse item, tirei só um trechinho importante, que é: cada época é marcada assim por um cunho. A nossa época, a virtude cada época é marcada por um cunho, por um vício ou por uma virtude, né? A virtude da nossa época é o quê? A indiferença moral. O vício, a virtude tá ao contrário. Tá ao contrário, né? A virtude é a inteligência e o vício é a indiferença moral. Obrigado, senhor Paulo. Não sei o que seria da minha vida sem o senhor. Então, qual é a atitude do Pôncio Pilatos? Não é de indiferença? Eu não tenho nada que ver, vocês e os judeus aí. O que ele podia ter feito? Vamos para o LPC. Leal, probo e consciencioso. Ele disse: isso está errado. Não vou permitir isso. Não vão crucificar o mestre. Né? Estaria exercendo o quê? O amor no seu sentido profundo, não é mesmo? Como é que funciona nas nossas vidas, né? A gente vai rodar um videozinho aqui bem interessante. Pode diminuir a luz aí? Assista um vídeo, é 2 minutinhos só.
de acender a luz. O que ele foi? Indiferente? Pequenas coisas do cotidiano que demonstram o nosso orgulho, não é assim? O vício, a indiferença moral. E essa indiferença moral a gente tem que nos desfazer dela, porque nessa caminhada pesa muito. Essa caminhada para espíritos puros, olha só, a gente está aqui, o principal propósito é ir para chegar a espíritos puros. Numa viagem, a gente não leva excesso de bagagem, às vezes leva coisas que não vai usar. Tem isso ou não tem? E às vezes tem um peso significativo, a gente tem que transportar que não está servindo para nada. O egoísmo não é um excesso de bagagem? E é tão simples da gente trabalhar ele ou não? Por que não é simples? Tem uma razão, não tem? Porque a gente ainda não exerce o que o Mestre recomenda. O maior mandamento é amar a Deus do fundo da alma e do coração. E está lá nas premissas, que é o capítulo 1. Não vim destruir a lei, existe uma lei, a gente tem que cumprir. Para cumprir essa lei é tão fácil. LPC. Leal, probo e consciencioso. Fazer aos outros tudo o que gostaríamos que fizessem para nós. Não tem essas historinhas de armadilhas, de eu vou pensar em mim, eu vou tirar vantagem. Isso não presta mais. Isso é excesso de bagagem. Excesso de bagagem causa um peso terrível. A gente fica levando para tudo que é lado e não serve para nada. Não era melhor só deixar fora isso? Coisas que a gente precisa refletir. Isso aparece nos nossos cotidianos. De uma forma acentuadíssima aparece nos nossos cotidianos. Coisas assim tão simples. Ao sair já ou melhor, ao acordar de manhã, a gente já tem várias situações que nos permitem exercitar esse LPC, esse amor ao próximo. E para fazer isso é coisa simples. A gente viu um vídeo, não tem coisa simples. Está ali ele apertar o botão, não deixar a porta fechada do elevador. Era só apertar um botãozinho, mas ele mantinha as mãos no bolso. As mãos não são formas da gente fazer o exercício da caridade. Não é com as mãos que a gente faz também. Faz com a mente, mas faz também com as mãos. Era só pá. Ele não tirava as mãos do bolso. Posteriormente, a mocinha do balão, depois tem o carrinho de compras, depois tem a voluntária, ele doa sangue. Não, isso já é depois quando ele retira as mãos do bolso. Quando ele define para tirar as mãos do bolso é quando a senhora faz ele fazer aquela vovozinha, segura no braço dele, tipo assim, aí não tem como escapar. Aí ele vai então fazer, e aquilo toca profundamente, porque é no exercício que a gente vai então fazer aflorar essas virtudes latentes em nosso íntimo. A gente não tem lá virtudes latentes. Os Espíritos dizem que para a gente fazer essas virtudes aflorarem e tomarem forma, precisa de exercício. Que é melhor exercício que o lar? É no lar que a gente tem que exercitar virtudes de todos os tipos. Depois no cotidiano, no trabalho. Então assim, isso complementa. Tem um sentido a nossa vida no mundo material. É só nesse mundo material que a gente vai fazer as conquistas que a gente precisa. Bem, eu sempre trago aqui o ensinamento que está lá no capítulo 6, o item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Não é através da instrução
Agora, vocês estão aqui assistindo essa exposição, eu falei aqui do exercício do amor, né? Já tenho conhecimento, então assim, não dá mais para negligenciar. Não tem lá no Evangelho aquele que muito sabe, muito será cobrado? Então, se eu já sei, então agora a cobrança vai ser maior, né? Então, nesse capítulo 5, item 6, né? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Você já pensou em estudar a doutrina espírita? A doutrina espírita explica coisas que nos ajudam a promover as transformações que necessitamos. Elas fazem aflorar o entendimento, a compreensão de como eu vou fazer esses exercícios, de como eu vou caminhar, né, nessa trajetória, esse roteiro, cada obstáculo, como é que eu vou me comportar, explica tudo. Então, pense em estudar a doutrina espírita. A gente tem lá o IED, que é a Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, para iniciantes, para aqueles que não conhecem a doutrina e desejam então conhecer. Não precisa ter uma regularidade, não é isso? Me ajuda aí, Aldrin. Tem que ter regularidade. Ela está fazendo, tem que ter. Desculpa, voltamos. Tem que ter regularidade, né? Porque nos ajuda, né, a ter contato com esses roteiros que a gente precisa cumprir e os obstáculos que a gente vai vivenciar. Depois a gente tem o ESD, que é um estudo sistematizado da doutrina espírita, para quem já conhece a doutrina espírita. Se inserir, e aí começa o entendimento um pouquinho mais profundo, né? A gente começa cada vez mais a cada etapa entendendo melhor. E tem o EAD, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita, cursos para quem quer se aprofundar nos conhecimentos espíritas. É quando a gente compreende o nosso caminho, é que a gente consegue vencer os obstáculos. Se eu for por uma trilha e não conhecer nada, não saber nada, eu vou ter dificuldade para caminhar dentro dessa trilha, né? Assim é a nossa caminhada evolutiva dentro desse mundo material. E precisamos entender como fazer ela. A doutrina espírita nos explica, nos ajuda muito, principalmente essa atividade que a gente vai viver agora, que é a área da família, como conviver com as diferenças no ambiente doméstico, né? Vou deixar para ti, Aldrin, né? Foi uma graça estar aqui. Desejo a todos que a paz e o amor de Jesus estejam com todos. Bem, deixa eu só mudar Agradecemos pela ótima palestra que foi nos dada hoje, e para encerrar a palestra de hoje nós vamos seguir para o passe. Peço aos médiuns que se posicionem para a execução do passe. Peço a todos que elevem o pensamento, busquem harmonizar os sentimentos e guiem para o Mestre Jesus o nosso pedido por proteção aos nossos próximos dias, por luz em nossas consciências, nos atos do cotidiano, e o agradecimento por todas as etapas que já cumprimos. Também agradecemos aos espíritos protetores que estão sempre conosco, sempre nos auxiliando e nos ajudando a progredir, e pedimos também a eles que nos ajudem mais uma vez nessa tarefa que é combater o egoísmo em nossos corações.
Também pedimos que as águas sejam fluidificadas, que os remédios que necessitamos sejam depositados nas nossas águas e que assim possamos recuperarmos e seguirmos adiante no nosso caminho em direção à luz. Que assim seja. Agradecemos a todos por mais esta noite e desejamos a todos um ótimo retorno aos seus lares. Finalizar? Só deixa eu achar aqui.